Olá, aqui é a psicóloga Vanusiana. Vamos falar sobre autoimagem, conforme mencionei no vídeo anterior. Percebe-se uma elevada preocupação por parte de algumas pessoas em relação ao olhar do outro, além da necessidade de aprovação. Mas o que vamos falar aqui é sobre como você se vê, até mesmo porque é o olhar que lança sobre si que faz a diferença. Isso fica evidente, por exemplo, em alguma situação em que uma pessoa ressalta uma qualidade, uma habilidade sua. Caso não reconheça que possui, a fala do outro não fará diferença, pois não é a percepção que possui de si. Então, você que está assistindo esse vídeo, você se vê com bons olhos? Sim? Não? Assista até o final, pois vamos refletir sobre essa questão e sugerir meios para que você possa utilizar no sentido de fortalecer a sua autoimagem. Eu vou falar sobre as 3 perguntas que foram lançadas nas postagens anteriores, sendo elas: como se vê diante de um obstáculo? Há questionamento sobre valer a pena ou não persistir nos seus sonhos? Pensa mais na situação em que falhou ou a que venceu. Para quem disse sentir medo e insegurança diante de um obstáculo, eu pergunto: é ruim sentir essa emoção? Essas emoções são natural de acontecer. O medo, por exemplo, em certa medida, ele é útil para que possamos ser mais prudente, mais cauteloso. E certa insegurança, um friozinho na barriga, faz parte. Com relação a fazer questionamentos sobre valer a pena ou não persistir nos sonhos, acredito que em determinado momento, o qual estamos focados em uma meta, em um propósito de vida que requer muita energia, muito tempo e muita dedicação, esses questionamentos eles estão sujeitos a acontecer. Principalmente quando há aquela questão de ter algo que você não está podendo usufruir naquele momento, né? Na intensidade, na dimensão que você gostaria. É aquele ditado: para ganhar, precisa saber perder. E a gente não tem tudo, certo? Por exemplo, independente do teu sonho, da tua meta, há algo que está sendo sacrificado, em alguma medida, né? Seja ter que limitar as vivências com as pessoas queridas, com as pessoas que você gosta, limitar o lazer, ou ter que abrir mão de algo material. Tudo isso devido ao investimento que você está fazendo. Ele requer tempo e alguns recursos. Sendo assim, não é suave. Não é suave. Então, levantar esses questionamentos, se vale a pena todo o esforço, toda a entrega que você está realizando, isso é saudável, pois significa que você não está no automático só executando, executando. Além do mais, está havendo espaço para você se perceber. É como se diz, tão importante quanto atingir o alvo é o caminhar, é você se perceber nessa trajetória, né? O quanto você está sendo transformado por essa experiência. Então, assim, levantar esses questionamentos são positivos, tá? E de alguma forma favorece o autoconhecimento e te dá mais propriedade para você seguir adiante. Não estamos falando sobre estar desmotivado ou ficar duelando sobre existir ou não, percebe? Com relação a pensar mais na situação em que falhou ou na que venceu, caso, né, você pense na situação que falhou,
em algum sentido, também é positivo olhar para nossas falhas, para os nossos erros, no sentido de rever, né? De evoluir, tá? Vou dar um exemplo. Há duas pessoas e para ambas foram fornecidas 10 oportunidades, 10 possibilidades. A primeira, logo de cara, acertou as 10. Foi lá e acertou as 10. A segunda, acertou 5. A minha pergunta é: qual das duas tem mais possibilidade de exercitar um aprendizado e um crescimento? A que acertou 5. Pois essas cinco falhas, possibilita uma reavaliação, uma análise sobre o que contribuiu para que essas falhas ocorressem, de que forma elas podem ser evitadas, o que eu posso fazer para que elas possam ser evitadas. Percebe? Veja a diferença entre você ser amável e falar: o que eu fiz não foi legal, da próxima vez farei melhor. Ou ser punitivo e dizer: fui péssima, eu não sou boa o suficiente para tal coisa. Não seja cruel com você. Permita-se errar, aprender e evoluir. Aceitar as nossas falhas é um profundo trabalho de autoconhecimento e fortalece sua autoimagem. Lembre-se, somos falhos por natureza. Ninguém nasce sabendo tudo e a vida é algo que não podemos controlar. É isso, espero que tenha gostado. Caso sim, compartilhe para que juntos possamos potencializar ainda mais os efeitos desses conteúdos que foram disponibilizados.